que dá nisso. Se vai funcionar isso de gravar grupo de estudos. Não sei. Isso aqui é tão novo pra mim quanto pra vocês, tá? Ok. Laura, obrigada. Alguém quer falar mais um pouquinho da experiência? Porque, assim, esse texto, ele é muito pra galera que é de letras com foco em literatura, né? Tanto é que eu até comentei lá na nossa parte de conversa fiada que eu falei assim, eu fiquei surpresa que uma porção de gente marcou esse. Eu falei, gente, só por estar a expressão teoria literária, eu pensei que o pessoal ia ficar assim, não. Nada de teorias literárias, né? Mas o pessoal foi, muita gente escolheu, eu fiquei, nossa, mais complicadinho, então tá bom. Mas é exatamente isso, ele é muito focado mesmo pra quem estuda mesmo a parte de literatura. E honestamente, eu sou da área de teoria literária, né? Mas eu acho complicadinho esse texto, tá? Não é um texto simples, né? Eu acho que esse texto aqui é mais pra gente pegar ideias gerais que ele está falando do que as questões que ele acaba até abordando, né? Então, assim, vamos tentar pensar. Eu acho que. Não sei se todo mundo vai concordar comigo, mas a parte principal do texto, pra mim, é quando começa a falar da questão de textos e intertextualidade. Eu acho que é isso que vocês têm que centrar, né? Laura, você é da UFRJ ou você... Não, eu sou de Minas Gerais, da UFMG. UFMG, ok. Então, é diferente. O que a gente... Esse texto que ele traz, para quem é da UFRJ, é a forma com que todo mundo trabalha com texto, a maior parte dos professores, né? Que é a ideia de que o texto, ele contém em si mesmo outros textos, né? A questão da intertextualidade seria mais ou menos isso. E não existe, nenhum texto está num vácuo, né? Aqui é sempre isso, ele está sempre inserido em um determinado contexto, etc. Mas tem linhas de pensamento que vê o texto como algo contido nele mesmo, que é o que ele menciona lá no início do texto, né? E aí ele fala um pouco do... Deixa eu colocar o texto aqui, que talvez fique um pouco melhor pra gente visualizar o que eu estou falando, né? Que é aqui que ele vai falar. Que eu acho que é aqui que ele fala. Eu não lembro exatamente qual é o local, acho que foi aqui ou por aqui. O meu todo marcado, tá, gente? Várias coisas. Que é ele aqui que ele vai falar que tem a questão de que tem gente que só olha pelo texto em si mesmo. E não é bem assim, tá? Ok. Alguém marcou aqui nessa primeira e segunda página algum... Ah, antes da gente continuar. Alguém se presta a fazer algumas notações sobre o que a gente está fazendo? Alguém poderia fazer isso? Que como eu vou também tá meio que guiando, eu não vou ter tempo de fazer os dois ao mesmo tempo. Eu vou fazer já para mim mesma, já estava planejando, então eu posso fazer sem problema. Então, obrigada, Sara. Aí depois eu vou fazer uma pasta, aí todo mundo que fizer a anotação puder botar a anotação que fizeram lá, aí vocês colocam, tá? Isso, Giovana. Quanto mais gente quiser fazer anotação, melhor. Porque aí tem gente que vai pegar uma coisa e outra não vai pegar. Bom, vamos lá. Apesar de ter falado que o centro mesmo é ali a parte de texto e textualidade, alguém quer fazer algum comentário nessa parte aqui? Porque eu não sei se vocês conseguiram pegar o que ele tá falando, o que seria essa disciplina que o Eagleton tá... Que o Eagleton, eu não sei se vocês sabem, mas Terry Eagleton, ele é um filósofo e crítico literário muito famoso em inglês, tá? E ele é meio que base, porque quando você entra na faculdade de letras, muitas das vezes os professores sempre recomendam dois livros dele, que é o que é literatura e
e teoria literária, crítica literária, eu não lembro qual é o nome, mas um que é sobre crítica literária, teoria literária, algo assim, tá? São esses 2 textos, 2 livros, e são livros pequenininhos, você lê muito rápido. E aí, geralmente eles recomendam pra quem é da área, né? Então, muita gente pode conhecer ele dali. E ele também faz um trabalho sobre... Ele tem um livro chamado The English Novel, que é um livro que trabalha a história, né, e o conceito do que seria pra gente no português é romance, né? Mas em inglês o equivalente de romance nosso não é romance de tipo, de história de amor, não. É a ideia do nosso de romance de uma narrativa longa, né, que é um livrinho. E em inglês é novel, tá? Aí ele tem esse livro também é muito importante, principalmente pra quem estuda literatura. Então, dá pra ver que o Terry Eagleton, ele é bem importante, tá? Mas esse parte aqui que o Terry Eagleton tá falando da disciplina, que não é uma coisa muito... que ele não é muito a favor da disciplina e tal, ele tá falando dos estudos culturais, tá? Não sei aqui se todo mundo tava no... Se alguém viu as aulas que eu tinha falado naquele documento que tem os textos, os links de texto, que eu falei, eu falo um pouco sobre isso aqui. Nessa minha aula de cultura, de introdução, a gente trabalha um pouquinho sobre o que seriam os estudos culturais. E dentro dos estudos culturais que o Fan Studies acaba saindo, né? Os estudos de fãs acaba vindo, né? Que aí a ideia, nos estudos culturais, ele vai começar a pesquisar cultura pop. E aí, quando o Eagleton vai fazer essa questão de você estudar materiais de cultura pop, aí ele fala que não, né? Pessoas que acham que só porque é cultura de massa não tem valor estético, né? Como ele fala, a questão do valor estético e tal, né? Então tá muito isso nessa questão, tá? De vale a pena você estudar cultura pop ou não, né? Coisas da cultura pop, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer acrescentar, fazer observação? Eu só queria dizer que quando eu comecei. A Luísa disse que não tá gravando ainda. Tá sim, Tá? o meu, eu não gravo pelo Google. Tá, beleza. Eu só queria dizer que realmente eu senti e eu até gostei dessa pegada mais crítica em relação ao Egerton, porque como a gente estava falando no grupo antes, parece que não se pode falar sobre o cânone sem que a academia venha com 15 pedras na mão, né, para falar, para criticar você. E eu estava até lembrando de um texto que eu li do Harold Bloom, porque eu também sou da área dos estudos literários, que ele critica bastante os estudos culturais e ele fala que os estudos culturais eles não estudam obras pelo seu valor estético ou pelo seu valor canônico, né, a força poética dos textos. O que a gente vê aí que é um pensamento muito retrógrado, né, porque tira o valor de textos que, enfim, se não é canônico é porque tem uma razão histórica e ideológica por trás. Então, os estudos de fãs, nesse sentido, eles vão subverter o cânone e também eles vão trazer esse olhar para outras obras que não estão dentro do cânone. Não só os estudos de fãs, mas estudos feministas também, e, enfim, negros e tudo mais. E eu acho que a gente pode até pegar no que tu falou, a questão de que é engraçado que o Eagleton, ele prega a ideia de que toda a literatura é política, politizada, e aí ela tem ali, ela vive num contexto ali histórico, mas ele mesmo não aceita não ver o que as outras minorias produzem, né? Eu acho que meio que vira meio que um paradoxo. Ele fica defendendo a ideia de que você tem que politizada a questão da literatura, mas ao mesmo tempo ele não enxerga que a própria posição dele tipo, ele tá sendo... Ele não tolerar essa questão de estudos culturais, né? De estudar cultura pop ou cultura de massa, é meio que tipo assim, você está sendo um pouco... Esqueci qual seria a expressão pra isso. Agora me...
Contraditório? Contraditório e até mesmo, tipo, eu vou defender uma bandeira de, tipo, da Hipócrita? política. É hipócrita, isso, Ah, obrigada. E ele não segue o que ele fala. E eu fico, tipo, esse filme não faz muito sentido às vezes. Alguém quer falar mais alguma coisa a partir dessa parte aqui? Ou tá tudo bem? Beleza, então eu vou descer aqui um pouquinho. Que é. Foi aqui, não foi nem lá em cima. É aqui que ele vem falar que o texto como algo solitário, autônomo, né? É, assim, individual, né? Como se estivesse no vácuo. E não é assim. E aí, dentro dos estudos de fãs, ele vai. Você vai ter a questão da intertextualidade. Porque todo mundo vai estar linkado com algum texto, né? E não tem como não estar, né? Obviamente. E assim, quando a gente vai pensar texto, eu sei que tem uma galera aqui que não é de literatura ou letras. O que seria o texto? Texto é qualquer coisa, tá? Que tenha um sentido, de forma verbal ou não. Ele não precisa ser necessariamente escrito, tá? Um texto pode ser falado. Ou pode ser um desenho. Porque também pode ser, porque ele não necessariamente precisa ser verbal. Mas ele tem que ter significado, tá? Então, quando fala do texto, até mesmo as séries, né, que teoricamente você tá vendo uma performance, ela também é um texto, tá? Com seus próprios com seus próprios elementos, né? Cada tipo de texto vai ter seus elementos, tá? Mas é tudo texto, ok? Escrito ou não. Eu acho que é só pra caso alguém tenha dúvida em relação a isso, é isso que ele quer dizer quando fala da questão do texto, tá? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Sara, Laura? foi desse momento aí que eu fiquei assim, com ele. Porque, igual eu comentei mais cedo, né? É, da minha experiência de estudos literários, eu comentei, né? Eu sou de outra universidade e lá nem passa pela possibilidade de um texto ser isolado. Você falar isso, te chuta pra fora. Na UFRJ também. Na verdade, de todos os. Eu só tive um professor Uhum, que ele fez esse comentário uhum. e eu fiquei assim: como assim ele está pode estar fora? Aí eu fiquei muito chateada com o comentário dele e eu não fui mais às aulas. Eu falei: não. Eu falei: eu me recuso. Fala, Sim. Sara. Não, eu só queria dizer que, pelo menos no programa de pós-graduação de letras da UFPE, a gente tem uma noção um pouco mais aberta que isso, porém sempre tem os professores que são um pouquinho mais tradicionais. E essa noção, eu acho que ele fala sobre isso nesse texto, né, que essa noção de um texto isolado, sozinho, que tem o conceito de que um texto sozinho ele vai ser original, né, entre aspas, vem do estruturalismo, não é isso? Só para poder Isso. né, vem do É do estruturalismo. estruturalismo. Se eu não me engano, o Igor não é estruturalista. Eu nunca lembro se ele é estruturalista ou formalista. Eu Ele sempre critica confundo. bastante Talvez. o pós-modernismo, né? Nesse texto mesmo, né? Ele comenta É. Mas que. o pós-estruturalismo, ele é meio que uma negação do estruturalismo. Uhum. Então, assim, eu acho. E ele. Pós-estruturalismo, desculpa. E aí ele mete. O Igor mete pau no pós-estruturalismo. E nos estudos culturais. Então ele deve ser estruturalista, sim. Muito provavelmente. Eu ia dizer que é nessa parte que eu acho que a gente entra na parte mais interessante do texto, que meio que abriu meus olhos assim, porque apesar de eu ter a noção de que um texto não é sozinho, eu não sei, na verdade, se é nessa parte ou é nas próximas páginas que ele vai falar sobre o texto como algo afetivo, que é basicamente a definição de um texto para os estudos de fãs, né? Os objetos, os fãs objects que eles vão É mais. falar, que é uma coisa mais afetiva. E eu fiquei apaixonada por isso, porque realmente quando a gente para pensar, a relação que um fã tem com um texto é completamente diferente. Não completamente, mas ela é muito mais afetiva do que a gente vê com a relação que a gente vai analisar um texto, né? Criticamente, entre aspas, dentro da academia. A afetividade, ela realmente é muito importante pra gente. Eu acho que essa foi a melhor parte do texto pra mim. Ele vai falar isso um pouco mais lá pra baixo.
Que aqui tá falando dos textos que existem independentemente, tananã, this is Rosley News, tal. Isso é, como a Laura falou, e Sarah também, a questão de... Eu acho que é uma coisa que mais... Eu acho que a gente chegou no momento dos estudos literários, pelo menos aqui no Brasil, né? Que o texto é intertextual em qualquer momento, não é independente, tá? Então eu acho que você não vai ver muito isso. Lá fora, talvez você veja mais, mas aqui, pelo menos assim, os principais pensadores, os principais professores aqui, principalmente de federais, eu acho que não tem, que todo mundo concorda com isso. Sara, você falou o negócio de afetividade, essas coisas. Tem eu fiz a Linguística 4 aqui na UFRJ, ele é Linguística Aplicada. E aí esse meu professor, ele tinha posto uns textos falando sobre a questão do processo de leitura, que é uma coisa que aparece aqui nesse. Isso aqui é muito bom, porque eu estudei isso, sobre essa questão do processo de leitura, e é uma coisa que quase ninguém fala. E aí, depois, se vocês quiserem, eu vou ver se eu acho os textos e eu boto lá. Eu acho que você vai gostar de você ler o que ele fala dessa questão dos textos e a afetividade, porque quanto mais você conseguir empatizar com o que está sendo lido, é mais fácil para você internalizar. Porque ali a gente estava trabalhando meio com a questão da aprendizagem. Mas acho que pode se aplicar a qualquer coisa. Uhum. Manda, porque eu acho que vai super ajudar na minha pesquisa. Melhor ainda. Aí aqui as diferentes formas de comunicação. Aqui eu acho que ele começa a falar sobre a questão as definições de fãs, textos e textos de fãs, né? Aqui tem uma frase aqui que eu quero saber o que vocês acham. Eu vou tentar traduzir aqui livremente, né? Nos meus trabalhos iniciais, eu defini fandom como um consumo regular e emocionalmente envolvente de qualquer narrativa popular ou texto. Vocês concordam ou não com essa definição? É difícil, né? Você quer falar primeiro, Sara? Não, cara, eu quero realmente Tá discutir sobre isso, porque eu fico muito assim. A definição do Sand Voz, ele não me... Eu fico... Não é muito minha vibe a definição dele. Mas eu quero saber o que vocês pensam. Gente, outras pessoas, não só a Laura e a Sara, tá? Pelo amor de Deus, vamos todo mundo falar. Temos 24 pessoas aqui, só tá eu, Laura e Sara. Vamos todo mundo, quero ouvir todo mundo. Vai, Sônia. Desculpa, pode ir, Sônia. Eu vou ser breve, assim. Eu não sei se eu vou comentar exatamente sobre essa frase. Assim, meu texto também tem muitas anotações, mas uma coisa que eu fiquei pensando é quando ele fala desse texto solitário, né? E me veio muito um texto do Ítalo Morricone, né? Que é um crítico brasileiro, falando sobre a literatura enquanto fetiche. Então, esse lugar de culto, assim, de um texto a ser cultuado. E ele falando um pouco como na atualidade nós temos esse valor do literário também quase como um culto. Não vou lembrar muito bem o texto, mas eu fiquei pensando se os estudos de fãs, de alguma forma, não tiram o texto do seu lugar de culto, né? Do seu lugar de fetiche, de alguma forma. Então, em relação à frase, aí eu já não sei tanto, mas depois ele vai falar sobre uma ideia de espetáculo e performance também, do fandom como um espetáculo e uma performance. Isso eu achei mais curioso do que essa ideia de afetividade, enfim. Uhum. Não, assim, do meu ponto de vista, assim, é porque pra mim fandom, ele não é sobre o consumo, ele é sobre a comunidade. Isso eu sou muito, muito tradicional a lá Henry Jenkins. Pra mim é sobre a comunidade. Não é o consumo se é porque eu tô viciado ou não naquilo. Pra mim, fandom tá meio que separado disso. São duas coisas diferentes. E tem gente que apoia a questão do Henry Jenkins e tem gente que concorda com o Sandford. Agora eu quero saber o que vocês acham. Pra mim é uma coisa completamente comunitária. A partir do momento que você só... Não é, você pode ser fã sozinha,
Mas a questão do o fandom em si tem que ter algo comunitário. Ela é uma atividade comunitária, pelo menos na minha perspectiva, que é o que eu defendo. Eu concordo totalmente. O que eu sinto falta nessa definição é essa parte do colaborativo, né? Acho que não tem como falar de fandom ou de outras práticas de fã sem pensar no aspecto colaborativo. Porque, igual você disse, eu posso ser fã de uma coisa que sozinha eu posso consumir 24 horas uma coisa, mas se não tem um processo de interação com outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa, né? Dá pra chamar de fandom? Uma pessoa sozinha assistindo alguma coisa na TV? É meio complicado. Pode ir, Sara, e depois. Depois, Luísa, eu sei que eu tô falando muito, mas é porque eu também não concordo tanto com essa noção dele, justamente porque eu concordo que, assim, emocionalmente envolvido, realmente envolve você consumir uma narrativa popular e tudo mais. Porém, eu gosto muito da definição de fandom da Nicole Emmerich, não sei se vocês conhecem. Eu vou colocar aqui o quote dela, que ela vai definir o fandom como uma forma de dar sentido ao mundo por meio de experiências sentidas e compartilhadas. E aí ela vai explicar que ela define fandom como organização e também como práticas. E aí isso envolve os cosplayers, os artistas, os escritores de fanfic e tudo mais. Então, eu realmente senti falta dele ver o fandom como uma coisa mais colaborativa e também um pouquinho subversiva, certo? De certa forma, eu senti falta disso. Você tem um texto desse? Que eu acho que eu É nunca um livro li. todo que ela escreveu, menina. Eu adoro esse livro. Eu mando depois. Manda depois. De repente eu até tenho, mas aí eu agora não. O Tic-Tac não tá lembrando disso. A Lemrix é muito braba. Mas, então, eu também tenho questões, eu acho que, tipo, eu passei essa frase tão não me chamou a atenção, eu tão achei, tipo, meio meme, que eu nem marquei no meu texto. Porque, para mim, realmente falta. Eu acho que a gente não pode deixar de ignorar a questão do consumo, que é importante. Mas colocar ela dar prioridade a ela em detrimento da questão de comunidade, eu acho que não é legal e não descreve adequadamente o que é o fandom em si. Mas é isso. O que eu trago aqui por conta da questão de definições é porque, assim, às vezes a gente que eu estou falando assim, pelas pessoas que saem de fandom pra pesquisar, a gente acaba tendo apesar de a gente não ter, às vezes, palavras pra definir, a gente meio que tem uma ideia do que seja o conceito de fandom. E aí, quando tu entra dentro da academia e você começa a ver que diversos autores têm versões distintas de definição de fandom e às vezes elas não batem com a sua descrição, é uma coisa interessante de você ver. Tipo, como é que o Sandvox tem essa percepção? Mas se você for pegar um cara como o Marc Dufay, que ele é um autor muito legal, que ele escreveu um livro sobre a introdução aos estudos de fãs, ele já tem uma definição diferente. E aí você vai pegar o Aaron Jenks, que meio que começou tudo, ele já tem uma visão que bate muito mais com a minha, né? Que é a questão do comunitário e tal. Então, eu acho que para todo mundo que tá estudando fãs e fandom, é interessante vocês conhecerem as diferentes formas que esse conceito pode ser conceitualizado. Né? Então, assim, é mesmo para vocês realmente chocarem o que vocês entendem como fãs e o que aparece na academia, que às vezes passa batido. Mas é uma coisa que eu acho que todo mundo tem que ter em vista quando vão escrever sobre ou fazer pesquisa sobre. Tem que ser uma coisa que você tem que estar bem firme na sua cabeça. Até mesmo para você fazer os seus... defender seus argumentos, por exemplo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Uma coisa que me chamou a atenção no texto é que, como é sobre uma referência ao Albace, né, de alguma forma, a morte do autor, enfim, a morte do leitor, eu senti que é um texto muito sobre práticas escritas
fandom, digamos assim, né? Porque é um texto que vai discutir muito textualidade, então eu tive muito em mente essa discussão do valor do literário, considerar uma fanfic literária, enfim. Então, eu tentei ler mais pela parte de fanfics, digamos assim, do que a ideia do fandom em si, né? Não, totalmente. A história é sobre fanfic. Essa questão do fandom é só pra você localizar aonde está inserida a fanfic. Como é que você vai ver a fanfic de acordo com o conceito de fandom que você tem. Né? Porque dependendo do tipo de conceito de fandom que você tem, talvez pode, né, afetar ou não a forma como você percebe fanfiction, por exemplo. Né? Era só em relação a isso mesmo. Aí, aqui eles falam um pouco sobre a questão dos objetos de fãs, né? Que você vai dos textos populares, que seriam os partes fictícios, e os ícones populares, que seriam, tipo, pessoas e celebridades e coisas assim, né? E aí a questão de que na parte que você tem textos, né? A parte textual dos fandoms que são ou literárias ou textuais, né? Como TV shows e alguma coisa assim. Tu tem a questão do direito, né? De direito autoral. Então aí você tem já a parte da autoria, da questão da autoria. E aí você não tem como você descrever ícones populares, né? Com essa ideia de textos autorais, né? E aí sim começa a discussão sobre a questão da textualidade. Alguém que não é da área assim, de letras, quer que a gente, né, entre eu e várias pessoas aqui que são da área, quer que a gente explique alguma coisa que ficou tipo assim, eu não entendi o que é isso? Né? Se alguém quiser tirar alguma dúvida, a gente pode tentar tirar a dúvida. Porque eu sei que tinha gente que tava meio que tensa por conta disso. Oi, Luísa, pode falar. Tem muita coisa que eu não consegui acompanhar. Eu sou estudante de pedagogia. Então, tem muita coisa assim que eu tô ainda perdidinha. Eu tô ouvindo vocês para tentar acompanhar, mas vocês estão explicando muito bem. Ai, que bom. Mas se você Obrigada. tiver alguma pergunta pra fazer assim, tipo, do que vocês estão falando, você pode perguntar, tá? Sim, eu tô atenta. Qualquer coisinha eu vou pedir para vocês. Tá. Vamos lá, gente. O que mais? Essa parte aqui, alguém fez a anotação nessa parte aqui? Porque aqui tem vários. É aqui que começa a pipocar os negócios. É aqui que começa a vir. Vai, Giovana. Não, então, eu também não sou da área de letras, eu sou de comunicação. Não é tão distante, mas é um pouco distante, consideravelmente distante para ler esse texto. E, assim, a última frase desse parágrafo, a última frase, no caso, essa parte do yet até o final. Yet was the example of celebrity, blá 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 blá. Não sei o que essa pessoa está falando, com todo respeito. Não consigo entender de verdade. Eu tenho uma dificuldade muito grande de entender isso de... Como é que fica claro que... ao remover o autor da essência, da textualidade, fica claro que fica impossível de... Então, é porque aí você vem a questão a figura do autor. Assim... Eu não estudo muito bem isso aqui. Sara, Laura, vocês estão mais preparados para falar sobre a questão da autoridade, da questão do autor, assim? Eu posso falar e a Sara... Tá. Você quer falar, Sara? Você me ajuda? Tá bom. Eu ajudo, mas pode falar. Pode me ajudar, então. Essa questão de tirar o autor é um tanto de você... Porque tinha antigamente, né? O autor até comenta disso, o autor desse texto, né? Tinha um hábito de você ler o texto e pensar assim, o que o autor quis dizer com este texto? E aí você focar todo o seu processo de análise no qual a intenção desse autor. Só que isso não existe, né? Como é que a gente vai adivinhar a intenção de alguém? Imagina eu pesquiso Shakespeare, né? A gente não sabe nem se ele... Tem gente que questiona se ele existiu. Como é que eu vou entrar na cabeça dele e imaginar qual a intenção dele quando ele fez coisa X ou coisa Y?
Então, começa a questionar e começa a remover essa figura do autor do processo de análise. Então, você começa a ler esse texto como algo, como produto da sociedade, como um produto histórico, como um produto cultural, como reflexo de N coisas que aconteciam no processo de concepção desse texto, e para de pensar o que essa pessoa queria dizer quando ela fez esse texto. Então, assim, de linha geral é isso. Então, remover essas barreiras do texto também, os boundaries do texto, é também pensar que ele fala de multimodalidade também antes, né? Tipo, o texto que é TV, é música e tal, mistura tudo. Então, o texto não é mais só aquela coisa no papel, que foi uma pessoa que foi lá e escreveu, né? O texto é muita coisa. É igual falaram mais cedo, né? O texto é música, o texto é uma pessoa, né? Inclusive ele fala celebridades, né? Essas figuras de fã também são textos. E onde é que tem esse limite, assim, que fecha esse texto? A gente não sabe, né? Começa a ficar nublado a partir de dado momento. Então é meio disso, assim, que ele tá falando, né? Arrasou. Sara, se você quiser complementar com alguma coisa, você sim, pode eu só ia complementar. complementar dizendo que é isso mesmo que Laura disse. É que eu acho que a gente tá tão inserido já num contexto em que não se imagina a interpretação de um texto sem o leitor, que a gente não percebe que até há 100 anos atrás isso era inimaginável. Perdão a linguagem, mas o leitor que se lasque, que se foda. Ninguém ligava pro leitor antigamente. Ninguém, tá, gente? Ninguém ligava. Era tu só o que o autor queria dizer e como o autor escreveu. E aí, com o pós-estruturalismo e com a criação dos estudos culturais, isso mudou completamente. Hoje em dia, a gente diz que o texto pronto, é a morte do autor, né? Depois que o autor lança o texto, não importa mais a opinião dele, o que importa são as diferentes interpretações que diferentes grupos de leitores vão ter. Então, quando ele fala aí de textual boundaries, de remover esses textual boundaries, o exemplo da biografia que ele deu é até que muito boa. Enquanto fã, você vai, por exemplo, ler uma fanfic e você não se importa que não foi, sei lá, a J.K. Rowling quem escreveu, porque o que importa para você não é a J.K. Rowling, é Harry Potter. Entende? Eu nem gosto muito de Harry Potter, mas eu uso ela como exemplo porque, enfim, o fã de Harry Potter é gigante. Mas, então, eu acho que é isso que ele quer dizer com remove textual boundaries. E remover o autor, a autoridade, sei lá, authorship, que ele fala aí, né? Realmente, enquanto fã, você não tá ligando para o autor em si, mas sim para esses fan objects, para o seu objeto de interesse enquanto fã. Eu tenho isso. Peraí que alguém botou um comentário enorme aqui, que eu acho que deve ser... Só pra gente ler. Foi o Vitor. Vamos lá. Essa é uma coisa que me veio à cabeça com o comentário da Sara em relação à academia, ser muito resistente com o que foge do cânone. De certa forma, o que a gente tá falando agora, né? Lembrei-me do texto da Tamara, não sei falar o nome dela, em que ele fala coisa de focar no detalhe, no pequeno, com uma característica feminina em oposição à grandiosidade dos temas que sempre povoaram o cânone. Também lembrei muito da postagem do Tumblr, que eu esbarrei certa vez, que fazia uma oposição entre a escrita de fanfic e ir na linha de focar mais no detalhe e no íntimo, ao invés de ir nas grandes ações que as próprias obras se baseiam obras que se baseiam nas fanfics, que normalmente são feitas, inspiradas e dialogando mais com mais do que é do que fora dele. Não sei o que vem tirar disso. Então, isso aqui, na verdade, dá uma enorme discussão, cara. Porque, ao mesmo tempo que a fanfic, ela é focada, pelo menos assim, no meu ponto de vista, ela pode focar nos detalhes, ela também pode lidar com coisas que a própria obra não lida. Pegando a Sara, do que a Sara falou, existe, eu não sei se muita gente aqui leu ou conhece fandom de Harry Potter em inglês, tem uma saga mesmo, é gigantesco o negócio, que a proposta da pessoa que escreveu foi reescrever os livros do Harry Potter a partir do ponto de vista, a partir da noção de que o Harry foi pra Sonserina e não pra Grifinória. E aí ele refez toda a escrita de uma forma que não estava preocupada com o detalhe. Ele estava preocupado de escrever de uma forma mais justa a história do Harry, né? Eu esqueci o nome dessa série. Se alguém ficar interessado, depois eu pego e jogo lá na nossa parte. E ali não tá trabalhando, trabalha com grandes temas. Então, fanfic também pode trabalhar com grandes temas, né? Então, fica aí a discussão. Até que ponto isso
é ou não válido essa perspectiva de só mais no detalhe, né? Não sei, alguém quer falar, rebater, dizer não? Também tem a coisa do turf e tal. Gente, uma coisa. Luísa, ficou mais claro pra você a questão da autoria? Do que a gente quis dizer? Sim. Eu compreendi. Obrigada. Nada. Peraí, mas não foi a Luísa, foi a Giovana, não foi? Que perguntou. Fui eu. Desculpa, troquei total. Giovana, você que é da área de comunicação, pensa, apesar de não ser o que ele vai citar aqui diretamente, mas tem aquela teoria da parte da comunicação que é o do codificação e decodificação. Tu lembra dessa parte? Eu esqueci o nome do cara. Mas é da teoria de comunicação. Que eu até falei sobre isso semestre passado. Que é a ideia de que não importa qual é a intenção que a pessoa está mandando daquela mensagem. O que importa é a forma com que é decodificada pela pessoa que está recebendo. Então, a questão de autoria é baseada nisso. Quando fala que não morreu a autoria, é isso. E aí, nesse texto aqui, o autor que fala da Death of a Reader, é a ideia de que você meio que mata também o leitor. Que aí que é um negócio que é coisa nova que ele introduz, é a questão de você não se basear no que nem o leitor tá pegando, mas na questão do processo de leitura, né? E aí, pessoal, nessa parte aqui. Vai, Laura. Desculpa, última vez que eu falo. Não, que última vez nada, vai falando. Tem que falar. Daqui a pouco eu vou voltar pra minha aula, mas enfim, nessa parte foi a minha parte favorita, um pouco mais pra cima, quando ele começa. Não, mentira, essa parte daí mesmo. Sobre esse campo gravitacional dos objetos de fãs. Um pouco antes ele fala sobre essa. Foi a parte que eu fiz, a Sarah falou, né, que fez tipo 5 com a cabeça, pra mim também fez assim com a cabeça, quando ele fala sobre a leitura de, por exemplo, ídolos. Que você faz uma leitura textual desse ídolo, e a leitura textual, ela independe do autor, porque não tem ninguém escrevendo esse ídolo, né? Claro que ele tem ali o papel que ele performa como, vou imaginar assim, um cantor, né? Ele performa um papel, ele performa uma persona para ele, e ali, de algum jeito, tem uma autoria por trás. Mas a nossa leitura, ela acaba acontecendo de acordo com os textos que gravitam em volta dessa pessoa. E a gente seleciona também, né, conscientemente. Então, às vezes, tem um cantor lá que eu gosto muito, teve uma música X com, sei lá, um tema de espaço, e aí eu começo a buscar temas de espaço que às vezes não tem a ver, não tem o dedo desse ídolo, né? E começo a formar essa leitura desse personagem a partir disso que vai dos interesses que vão gravitando ao redor dele, né? Então, a gente acaba sendo autoriano, não, tipo, a gente acaba escrevendo, né? Quem que é esse ídolo e como que ele é construído na nossa mente, como um autor, né, que escreve um texto também, um texto assim, tradicionalmente pensando, né? É o nosso headcanon, literalmente. O modo como forma o headcanon a partir dessas coisas que gravitam, desses interesses que vão gravitando ao redor, né? Então, às vezes, um dia sai numa entrevista que esse cantor, ele gosta de cavalo. Aí agora eu vou lá e vou pesquisar tudo que existe de cavalo e ver o que preenche os espaços em brancos, né? Que existe sobre esse autor. Então, esse processo assim de construção, pensando numa órbita gravitacional, eu achei maravilhosa. Eu nunca tinha pensado nisso antes. Achei muito interessante para pensar os nossos processos, né? De fã também. E é quase realmente uma gravidade, né? Porque tu é puxada pelo negócio. Tu não tem muita noção. E é engraçado você ter falado do cantor. Eu não sei quantas pessoas aqui conhecem K-pop. Mas quando você pega grupos de K-pop, as empresas, elas criam narrativas pros ídolos, né? E aí, cada idol, ele vai criando
tem uma personalidade que é meio que dada a ele, né? E teoricamente ele tem que seguir, principalmente quando é um grupo que tá começando. Quando tu é um grupo velho, tipo, sei lá, EXO, o pessoal já mandou essa ideal pra longe há muitos anos. Mas quando você tá começando, eles ficam muito mesmo nessa narrativa que as empresas constroem pra eles. Então é basicamente também um texto que você pode ter pensado. Seria um texto de autoria ali que rola? Porque é quase uma história que eles fazem, sabe? Eu não estudo K-pop, mas assim, tem umas amigas minhas que são da área e falam muito, principalmente dessa questão do... Ai, meu Deus. Não é estereótipo. Eu esqueci o nome da palavra. Tipo, tipo o tipo que você dá pra cada um, né? Enfim, tem coisas que dentro da questão da celebridade você pode ver ali meio que uma autoria ali, nesse sentido de ser algo tão não quero dizer falso, mas é uma coisa tão fabricada que chega a ser engraçado. Oi, Sônia. Gente, eu não sou eu sou dos estudos literários, enfim, estudos culturais principalmente, mas eu não estou muito inserida nos estudos de fãs. E aí me veio uma hipótese abobrinha aqui das vozes da minha cabeça para pensar não um retorno da morte, não uma morte do autor, mas talvez um retorno da figura do autor na ideia da recepção de uma obra, por exemplo. Então, sei lá, pensando no Torturado e os fãs aí de Torturado, e não só seguir Torturado, mas seguir o que o menino Franco, o Itamar fala nas entrevistas. Então acho que eu tenho sentido aí, podem concordar ou discordar, galera aí, mas eu tenho sentido uma volta dessa figura do autor e a intenção do autor, não em relação ao texto, mas a intenção do autor enquanto a sua persona celebrity, digamos assim, seu status quo, para a recepção da obra dele dentro do mercado, enfim. Então, se um autor falar abobrinha e há uma baixa na sua recepção, enfim, acho que pensando o texto e o literário dentro do seu campo de produção, recepção, né, circulação. Não sei se eu falei muitas abobrinhas, é uma hipótese de agora, tá? Pode falar, Sara. Não, eu acho que o comentário de Sônia é super válido, mas eu acho que isso tem mais a ver com o capitalismo do que com a academia e os fãs em si. Porque hoje em dia, com o capitalismo, o escritor ele precisa estar à mostra o tempo todo para poder fazer o livro dele vender e atingir o maior público-alvo possível. Mas na academia, dentro dos estudos literários, a gente não vê tanto... Por exemplo, o meu orientador, ele sempre diz: não recomendo você assistir entrevista de autor nem nada, porque o que o autor diz não importa. Então, o olhar acadêmico vai mais para o pessoal dos estudos culturais nessa direção, de não realmente se importar com o que o autor diz ou com o que o autor faz, certo? Porém, os fãs, eu sinto que realmente os fãs que só leem a obra e acompanham têm todo o direito e podem super acompanhar o escritor da forma que eles quiserem, porque realmente existe o escritor como uma forma de um tipo de celebridade hoje em dia. E isso vai do acompanhamento dos fãs, mas também por causa do capitalismo. Eu acho que é isso. Vai, Luísa. Beleza. Eu estudo K-pop, então se a gente quiser falar um pouco mais sobre isso, eu posso falar mais sobre isso. Mas pensando nessa questão, tipo, eu sou das relações internacionais, tá, gente? Então, se eu falar alguma coisa muito crassa sobre teoria literária, vocês me perdoem. Mas essa questão, especialmente de, tipo, a gente, nos últimos tempos, tá, sei lá, buscando e querendo mais o input do autor na interpretação da obra, eu concordo com Sara, que é uma coisa, tipo, uma faceta do capitalismo e o autor não podendo mais ser apenas autor, mas também ter que ser marqueteiro, divulgador de livro, fazer 10 milhões de coisas para garantir que o livro vai vender. E também eu tô vendo muitas pessoas analisando, e eu falo isso porque eu gosto muito de livro. Eu sou tipo bookstan, e aí a minha persona não
pesquisadora, tipo, acompanha muito conteúdo sobre BookTok, esse tipo de coisa. As pessoas estão começando a conectar isso com as taxas de letramento caindo. Então, parece que essas gerações mais novas de leitores, elas, por causa do declínio, assim, dessa questão, tipo, das pessoas terem um letramento midiático mais robusto, elas estão se apoiando cada vez mais na interpretação oficial, que seria a interpretação do autor, né? O que o autor quis dizer. E também eu acho que está conectado, eu acabei de ver a mensagem de alguém falando da J.K. Rowling, que ela adorava confirmar coisas nas redes sociais, depois. E aí eu acho que porque ela fazia isso, se espera que os outros autores façam isso e as pessoas ficaram um pouco dependentes disso, sendo que, tipo, uma vez, na minha interpretação, uma vez que o livro está no mundo, ele é do mundo. E esse é o meu pitaco. Antes de eu passar a palavra pra Kaela, eu vou pegar o que a Luísa falou. E essa questão que a Sônia levantou, e que a Luísa também falou essa questão, é uma discussão dentro do fandom. Não sei se vocês já viram. Tem post no Tumblr, que volta e meia ele ressurge, que é falando da questão de como que a forma que você tem que encarar o canon tem a parte do fandom que fica ali apegada no canon e no que o autor quis dizer, né? Principalmente quando o autor está vivo, porque tem autores que são inacessíveis, sei lá, você quer discutir Jane Austen, impossível, né? Não dá pra você fazer com isso, seria só apenas com os autores vivos. E assim, não é só autor de livro, também tem muito coisa assim, produtores de série, né? Nossa, isso me lembra muito na época que eu acompanhava Arrow ao vivo, aí todo mundo mandava pergunta pros produtores pra eles responderem que não foi dito no episódio, sabe? E aí você ficava sabendo de detalhes que às vezes não foram ao ar e tal. Então, e aí tem essas pessoas que ficam que falam assim, eu acho que você tem que ignorar o que esses produtores estão falando, fazer cega, surda e muda e continuar com o que a gente tá fazendo dentro do fandom. Isso é uma questão dentro do próprio fandom no geral, tá? Não é uma questão só da mídia e da questão do público no geral. Então é algo que também tá dentro do fandom. Então, assim, tem gente que você pode botar dois lados pra brigar, porque vai ter essa rixa, tá? Kaela, você pode ir? Você tá com o microfone ligado que eu não tô te ouvindo, não. Alguém tá ouvindo a Kaela ou eu não, sou eu? Tá. Seu microfone não está funcionando. Oxi. Você quer escrever pra você falar o que você gostaria? Não sei o que dá pra gente fazer aqui. Enquanto a Kaela tá ali com problema, alguém quer complementar alguma coisa, quer fazer um comentário, fazer alguma observação? Tá tudo tranquilo? Tchau, Laura, foi um prazer. Digo mesmo. Obrigada, gente. Até a próxima reunião. Até a próxima. Até que a gente deu uma avançada boa, né? Na conversa, assim. Eu vou descer aqui mais um pouquinho.
Porque a gente já meio que discutiu isso da questão da intertextualidade e tal. Aqui, vocês entenderam aí, quando ele tá falando do que seria mediated texts e literary texts? Todo mundo pegou direitinho? Pegou? Ah, isso me lembrou quando ele fala sobre mediated text, tipo, e de multimodalidade, que hoje em dia a gente está usando mais o termo de intermedialidade, né? Vocês têm essa noção? É porque Eu não leio muito texto dessa área, pra ser sincera, pra te dar uma opinião assim formada. Não tenho essa é porque hoje em dia a gente está usando mais o termo intermedialidade, que é exatamente isso que ele está falando, de que o texto ele é intertextual por, enfim, por sua própria natureza e que, por exemplo, uma adaptação ela é intermediática porque ela vem de um livro, mas ela também pode ter elementos de teatro, pode ter elementos de outras coisas, mas enfim, eu só acho que é interessante, porque eu vejo na minha pesquisa, eu classifico a fanfic como uma adaptação, tipo, intermediática. Então, eu acho que é interessante dizer que, hoje em dia, a gente está mais usando esse termo do que, por exemplo, multimodalidade. Existe, porém, intermediático tá assim, tá mais famoso, eu diria. Manda pra mim texto se você tiver sobre isso, porque, tipo assim, eu não trabalho exatamente com essa parte. Então, então eu não tenho muita domínio dos conceitos sobre isso. Mas é interessante. Mas, tipo assim, como esse texto, ele é antigo, então ele tá meio datado, né? Então, assim, vamos considerar um pouco isso. Mas eu acho que o que você trouxe é isso, fanfic, eu acho que cai muito nisso. Porque também, se você for pensar na história de fanfic, de como ela surgiu, ela já é intermediática. Porque é de Star Trek, né? Então, gostei muito disso. Depois manda uma coisa pra gente, por favor. E aí, gente, alguém quer fazer algum comentário em relação a essa parte aqui? Até que foi que a parte começou a ficar mais complicadinha, né? A disposição dos autores chega a um ponto onde a obra não é não só analisada pelo que ela é no final, mas também o que ela poderia ser. Da série animada A Casa da Coruja, que devido a vários cortes por parte da Disney, a série saiu. E a série que foi planejada acabou tendo muitos distantes. Ok. Eu acho que sim, né? Que é uma coisa... que essa coisa de ser construída por você ter muito, sei lá, tipo, várias pessoas no processo, acaba também tendo esses problemas, né? Letícia vai fazer um comentário. E sim, Sara, por favor, o texto sobre intermedialidade. Não da fanfic, que eu imagino que não deva ter. Mas sobre a expressão em si. Conceito. Aí aqui eles falam um pouco do que... ele traz o que o Barthes fala, né? Da questão do autor, né? Acho que a maior parte das pessoas que, pelo menos na área de letras, que trabalha com narrativa, passa por Barthes, não tem como você fugir dele, né? Que foi mais ou menos o que a gente já tinha dito, né? Alguém quer fazer algum comentário ou alguma observação nessa parte aqui do texto? Não? Então, eu vou descer um pouquinho. Aí aqui tem um comentário que fala um pouco do Eagleton, que vai mostrar aquilo que a gente tinha falado antes. Que ele vai falar que as coisas que você pode analisar, né? Pelo menos foi isso que eu entendi. As coisas que você pode analisar tanto
cultura, alta cultura e baixa cultura, né? Quando a gente tá falando aquela ideia de alta cultura, livro, o cânone, né? E baixa cultura seria a nossa... Não sei nem se seria baixa cultura, não. Enfim, tô fazendo tradução literal, gente. Seria a questão de cultura de massas, né? Que pode você fazer... observar os mesmos que ele chama aqui de códigos e convenções, né? Então ele meio que deixa ele a entender que isso é um absurdo, basicamente, né? Você poder fazer o mesmo tipo, olhar basicamente a mesma coisa nos dois, né? De representações diferentes, mas meio que passar pelo mesmo, muito entre aspas, tipo de análise, entendeu? E aí ele vai fazer crítica que falta a distinção de valor e tal. Alguém quer fazer algum comentário em relação a isso, essa parte aqui? Que agora a gente vai passar na parte da atividade de recepção, né? Ou de audiência, no caso. Aqui eles mencionam as formas que o fandom é visto, né? Aliás, eles comentam aqui também aquela questão do... Não sei se vocês sabem da questão do textos excepcionais com leituras excepcionais. Qual seria isso? O Jenks, no livro dele, ele vai falar que o fandom, ele não é sobre a análise de textos excepcionais, mas sim você ter leituras excepcionais de textos, principalmente da cultura pop. É mais ou menos essa ideia, né? E se você for ver, é exatamente isso que a gente faz o tempo inteiro, né? Principalmente quando a gente começa a escrever meta e tal, que você vai fazer a análise, às vezes uns tipos de análises bem profundas, que você talvez não pensaria para aquele determinado objeto de fã, né? Como eles falam, né? Então, ter uma noção disso, da ideia de leitura excepcional e tal, é até interessante para você, se você for trabalhar com essas questões de como você perceber os textos produzidos por fãs, especialmente os como fanfiction, por exemplo, né? Alguém quer falar alguma coisa nessa parte aqui? Algum comentário? Eu só queria comentar que essa parte final do texto eu não... Quer dizer, eu li, porém eu não consegui entender tanto quanto o resto. E eu não estava familiarizada com o conceito de leituras excepcionais, então eu vou... de textos excepcionais, então eu vou procurar mais depois para poder saber. Uhum. Assim, o Jenks, ele não vai muito a fundo, porque o Jenks também ele não é de parte literária, ele meio que ele é de comunicação. E aí ele não vai a fundo em relação a isso. Pela forma com que ele coloca no texto, no livro dele, o que dá a entender que ele tá falando ali dos textos canônicos, ou aqueles que é considerados eruditos, que no caso não pode colocar a cultura de massa ali no canto, né? São aqueles que realmente as pessoas vão se debruçar em cima para estudar, porque acham que são dignos de estudar. Pelo menos foi isso que eu entendi quando eu li o texto do Jenkins. Eu posso estar enganada, mas ele não fala mais nada sobre isso, na verdade, né? Então não tem muito o que fazer. Tá? Mas é basicamente isso. Nessa parte aqui, eu fiquei um pouco antes, mas aqui ele retoma também, né, de os fãs, assim como os estudiosos, enfim, porque ele vai falar um pouco da figura de um fã estudioso, como um fã que se torna escritor também, né, de alguma forma. Nossa, eu não sei qual é a parte que tá isso. É um pouco antes dessa daí, que eu anotei, e aí você passou e agora veio de novo, mas era On a Wider Point, esse... Ele fala um pouco sobre esse... É o terceiro parágrafo.
Isso, o parágrafo pra- de cima. É aqui? Isso, the fan scholar confidentially. E aí ele vai falar um pouco. Perdidíssima, desculpa. Mas the fan scholar é a pessoa que estuda fãs, e não necessariamente o fã que é acadêmico. É. Ah, beleza. Porque uma coisa não implica na outra. Porque pode ter gente que estuda fãs, mas não. É difícil, assim. A maior parte que tá ali nos acadêmicos de fã, geralmente é porque já tinha um pé lá no fandom. Mas pode acontecer. Não sei te dizer quem é, mas dá pra acontecer. Por exemplo, tem a Camille Bacon Smith. Ela nunca assumiu se ela era fã ou não. Ela foi uma das primeiras a estudar fãs. Mas a gente nunca soube com certeza se ela era fã ou ela só descobriu a comunidade e resolveu estudar. Aí o que você queria falar, Sônia? Que você Não, falou? foi um erro meu de tradução mesmo. Desculpa ter voltado nesse ponto. Obrigada. Não acontece. Principalmente texto. Esse texto é muito complicadinho, gente. É bem complicadinho esse texto. Mas assim, eu acho que a gente meio que conseguiu falar um pouco do que realmente é o texto sobre, né? Que é essa questão, você pegar a questão de que todos os textos estão ali na questão de sempre depender de outros textos para a existência, né? Obviamente a questão da fanfiction aparece aí. A questão da autoria, que a gente já falou um pouco. E aqui que vai falar sobre o processo de leitura, né? Essa parte aqui. O que vocês entenderam? Tipo, eu meio que consegui acompanhar bem porque eu estudei sobre processo de leitura em linguística aplicada. Então, meio que fez bastante sentido. Alguém quer que eu meio que tente explicar melhor ou deu pra entender o que ele tava falando? Eu entendi. Porque seria o valor, né? A todo momento ele vai falando um pouco sobre o valor. Desculpa, não levantei a mão, vou ser rápida. O valor do texto ali, do valor literário, é dado pela essa interação entre autor, texto e leitor. Foi o meu resumo aqui. E quando ele fala dessa questão do processo dessa interação, é que o leitor, no processo de leitura, ele vai espelhar no que ele está lendo toda a bagagem dele, cultural, né, de conhecimentos, e aí então vai depender do leitor mesmo, nesse processo de interação, para você construir o sentido do texto, né? Quem foi que levantou a mão? Alguém levantou a mão e eu não sei quem foi. Fui eu que levantei, mas você acabou de explicar. Eu ia pedir para explicar que eu não tinha entendido. Tá. Então, é basicamente isso. Tá? A parte intertextual, na verdade, eu comecei a estudar hoje na produção de texto. Então, a professora ainda está me ensinando. Então, algumas coisas eu não entendi. Porque eu estou no primeiro período de letras, então... Tudo novo. Já começou com esse texto, assim... Parabéns. Não. Coitada. Não, acredite. Tá mais fácil que texto de teoria literária. Dependendo de que tu pegou, minha filha. Realmente, teoria literária pode ser um cão. Dependendo do professor. Ele botou um texto de estruturalismo pra gente ler. E a gente nem tinha tido ainda a matéria na linguística. Então... É de chorar mesmo, irmã. Aí, assim, eu ainda tô pegando... Desculpa, é que eu ainda tô pegando algumas coisas. Então, principalmente de linguística. Então, eu tive um pouquinho de dificuldade. Eu entendi algumas coisas, mas como eu tô com um pouco de dificuldade em linguística, então tô um pouquinho com dificuldade. Mas a ideia, assim, que vocês estão explicando, tá me dando mais clareza em relação ao texto.
Mas é mais ou menos isso que a gente está falando. Esse texto, ele tem uma linguagem mais rebuscada, mas o conteúdo dele é um pouco mais simples do que parece ser, entendeu? A questão é você conseguir decodificar o que o cara tá falando. Né? Só assim, e tipo assim, para pra pensar. Sara, você tá no mestrado ou doutorado? Não sei. Pelo jeito. Eu tô no mestrado. Tá no mestrado. Eu tô estudando para ir pro mestrado. Então, assim, a gente já passou pela faculdade. Então fica um pouco mais fácil pra gente entender as coisas, entendeu? Que não conseguir entender, a gente tenta explicar. Não conheço 100% das coisas, tá, gente? Eu tô ainda tô aprendendo junto com vocês. Fala, Sara. Essa parte, o que eu gostei mais foi, eu acho que, deixa eu ver aqui qual foi, meu Deus do céu, o que ele falou do valor estético e tal. Pronto, quando ele fala, if we cannot locate aesthetic value in the author, text, or reader alone. E eu achei essa parte muito interessante porque me parece que quando a gente tenta focar o valor estético só no texto ou só no autor, isso é uma visão que é dos teóricos literários mais tradicionais. A partir do momento que a gente foca o foco no valor estético mais, como posso dizer, no texto, no autor e no leitor, quando a gente faz essa junção, esse parece ser o diferencial dos estudos de fãs. Foi isso que eu entendi dessa parte. Eu também entendi a mesma coisa. Certo. Essa parte final eu achei que deu um nó no meu juízo. Vou ser muito sincera com você. Eu falei, gente, eu li esse texto há 15 mil anos atrás. Pra mim, eu reli, eu falei, eu não lembrava nem do texto que tava aqui. Então, assim, essa também foi mais ou menos a mesma interpretação, o mesmo ponto de vista que eu cheguei, né? Que o negócio é você pensar no processo. E a questão de pensar no processo é que você tá diferente do tradicional. E é isso. A gente vai continuando nesse caminho, sabe? E é isto. Vai, Sônia. Para Michelle que tá começando, tem muitas questões muitos conceitos que ele vai levantando en passant também, que são muitos dos estudos pós-estruturalistas, apesar dele ser um texto que tá ali de ser de 2007, mas ser um pouco ali no meio do caminho, às vezes. Mas que ele, nessa parte, me chamou a atenção que ele vai levantando uma questão que é não só pós-estruturalista, né, mas moderna, talvez, que é essa ideia do que é o literário, enfim, o conceito de a arte, a utilidade da arte em alguma medida, enfim. Então, para que serve a literatura? Quando ele vai falar um pouco ali... quando ele vai falar sobre as teorias da recepção também, enquanto um processo de leitura, nessa interação. Assim. Eu gostei do texto nos conceitos que ele vai levantando em termos de pós-estruturalismo e estruturalismo. Eu que não conheço tanto, apesar de ser de letras. Eu acho que essa parte aqui da parte do The Death of the Reader é o que a gente consegue extrair mais, assim, coisas, né? E é que ele vai dando o nome das pessoas que, se você caso queira ler depois, pra entender melhor essas partes, dá pra você pegar. Eu não sei se o texto que ele cita aqui desse cara, eu não sei como é que fala, eu acho que é Eisner que fala, não tenho certeza. Mas, de repente, deve ter em português. Provavelmente. De 71, 78 talvez tenha. Depois eu vou até procurar e aí eu coloco lá. Porque isso aqui eu basicamente também aprendi. Eu não aprendi com esse texto desse cara, mas eu aprendi basicamente o que ele explica em linguística aplicada. Então, dá pra você ver que há ali uma multidisciplinaridade que você consegue fazer muito bem com esse conceito mesmo da questão do processo de leitura, né? Eu vou trazer os textos sobre o processo de leitura. Agora, uma noção aqui, eu não sei se a Sara vai concordar, que eu fiquei meio tentando entender essa ideia de normalização. O que eles exatamente estavam falando? A da concretização eu peguei, mas a normalização seria o quê? Tipo, meio que um padrão pra todos. Eu fiquei, gente, um padrão de interpretação. Eu fiquei meio assim, eu acho que é isso, mas não tenho certeza. Eu não acho que é um padrão. Eu acho que é uma coisa que é pessoal para cada um e o texto adquire valor estético à medida que as pessoas vão fazendo essa normalização. Normalização no sentido de que você vai ler o texto e você vai tentar
tipo, trazer ele para perto da sua realidade. Você vai tornar ele mais palatável e tentar encaixar ele nas caixinhas específicas. Por isso que tipo, alguns textos são muito difíceis da gente entender, porque a gente não consegue conceber uma realidade em que aquela premissa é verdadeira. Então, tipo, A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin, que gênero não existe. É um texto que te deixa muito desconfortável e que, às vezes, as pessoas não conseguem, tipo, terminar ou se conectar com o texto, porque ele parte de uma premissa que é completamente diferente do que a gente tem na realidade. Tá, faz sentido. Faz sentido. Agora você falando assim, realmente. Eu acho que essa questão tipo, da padronização e da gente ter a normalização como padronização entra um pouco na crítica que o Eagleton faz, né? Pelo menos no que o Sound Voz tá expondo aqui pra gente no texto. Essa questão de que para o Eagleton essa normalização seria normativa, no sentido de que ela dita a interpretação correta, né? Mas, na verdade, eu entendi que não. Eu entendi que a normalização é o processo de... Um processo possível, eu acho. Eu acho que talvez não seja o único, né? Não sei, não sou da teoria literária. É justamente essa conexão leitor, autor, texto. Se faz através desse processo de normalização. Sara, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia dizer que pra mim também não ficou tão claro, mas agora que a Luísa falou, tá melhorzinho. Eu vou até ver a gravação depois pra poder conseguir entender melhor. Clareou. Porque, tipo assim, foi realmente algo que eu não consegui, tipo, ok, esse não foi. Talvez, esse tipo de texto, talvez a gente tenha que, tipo, ler outros textos pra melhor entender o que ele tá falando, né? Claramente. Eu acho, se eu puder falar mais um pouco... Pode falar o quanto você quiser. Eu acho que me ajudou eu ter lido o Invasores do Texto, o livro do Jenkins antes, porque ele fala muito da importância do realismo emocional das narrativas e como isso é importante para as pessoas se conectarem com a história ao ponto delas, tipo, mudarem a própria vida. Ele fala muito, para quem não conhece o Invasores do Texto, Jenkins faz uma etnografia de várias comunidades de fã lá nos Estados Unidos, final do século, final da década de 80, início da década de 90, e um dos fandoms que ele estuda é de A Bela e a Fera, a série de TV que tinha lá nos Estados Unidos, não sei nem se isso veio pro Brasil. Veio, minha mãe assistia. Ok. Que ele estuda as fãs de Bela e a Fera, que elas eram, em sua maioria, donas de casa, e que, através do contato com a... Minha mãe via ótimo. A minha mãe é de Star Trek. Através minha mãe também, assistia tudo. Através do contato com a série e entre si, elas formando essa comunidade, elas conseguiam, tipo, questionar até mesmo as opressões que elas viviam no dia a dia. Porque essa série era, tipo... Ela tinha um realismo emocional muito forte, tipo, a construção de personagem era bem feita. Segundo a análise do Jenkins, nunca vi a série, não sei dizer direito. E aí isso me ajudou, porque eu pensei justamente nessas mulheres que viam essa série, que, tipo, sei lá, era a Bela e a Fera, era, tipo... Mas era, tipo, de advogado, sei lá, é esquisito. E elas conseguiam ver essa narrativa que não tem nada a ver com a vida delas, tipo, de verdade, assim, em algumas medidas, né? Porque tem a fera e tal. E elas conseguiam transportar isso para a própria vida. Por isso que foi nesse caminho que eu fui para entender a normalização. Pode falar, Sara. Só se vocês puderem repetir para poder eu colocar no textinho que eu estou fazendo. Então, exatamente o que é que seria essa concretização e essa normalização? Porque eu não sei se eu estou apta para escrever sobre isso ainda. A concretização,
assim, pelo menos o que eu tinha entendido da concretização, é tipo, você. Peraí, onde é que tá que ele fala da concretização? Ele mencionou aqui. The notion of normalization. Pelo o que eu tinha entendido sozinha de concretização, é aquela questão de você conseguir preencher todos os não seria exatamente lacunas, mas os espaços para você ter uma compreensão completa do texto, né? Aí a normalização, que aí foi a questão de que as pessoas trazem o texto para a realidade delas. E quanto mais for distante da realidade dela, é mais difícil você ler o texto. Resumir assim, meu Deus. O trabalho que a Luísa fez explicando, eu diminui muito. Mas eu vou botar agora, assim que a gente terminar, eu já vou subir e mando o link pra ir, caso alguém queira ver e voltar e falar mais devagar, fica mais fácil até a Júlia. Mas eu acho que é mais ou menos isso, né? Foi bom, Sara? Foi ok? Não, foi ok, foi ok. Vai, Suane. Eu tinha entendido um pouco pela ideia de norma e transgressão do Barthes, assim. Então, porque ele fala a partir do momento que evita-se a normalização, então colocar um texto numa ideia normativa, é o que a Luísa de alguma forma estava falando também, né? Mas colocar numa ideia de norma, numa estrutura de língua ali da norma, o texto perde seu valor. Então é pela transgressão que ele tem o seu valor, pela transgressão da língua que ele tem o seu valor literário, seu valor estético, digamos assim. Sim, faz sentido você ter visto dessa forma. Aí aqui fica um negócio realmente complicado, gente. Que eu li isso aqui, eu fiquei meio tipo, tá, ok, vamos respirar fundo. O que eu tinha entendido aqui é que a questão do valor da estética, ele vai estar ligado com pelo menos assim, a ideia de tipo aquele não sei se dá pra gente falar como sentimento, mas é tipo aquele sentimento de ser algo não é anormal, mas tipo assim, muito distante, usando o que a Luísa falou, muito distante da sua realidade, que te causa um estranhamento. Pelo menos foi o que eu pensei. E aí esse estranhamento, entre esse estranhamento e o que você leu, esse caminho, é o que causa que você pode pensar em fazer a crítica, né? A questão da crítica literária está nessa questão. Então, quando tu tem os textos que eles não têm essa poética, não tem esse cuidado de causar um estranhamento, alguma coisa assim, seja uma coisa mais fácil, ele não tem valor. Pelo menos foi isso que eu entendi do que ele estava falando. Sara, concorda, discorda? Luísa, o que você pensa? Eu concordo, sim. Nessa parte específica, eu estava pensando muito sobre a questão da leitura queer, sabe? Que alguns fãs, eles interpretam um texto e shippam 2 personagens, e aí você vai ver o negócio e você fica, mas não tem nada aqui para poder fazer você shippar esses 2 personagens. Por que você faz isso? Sabe? Então eu estava lembrando um pouquinho dessa questão, quando ele fala a habilidade de um texto de evitar a normalização no que reside, né, o seu valor estético. Enquanto os leitores eles querem normalizar o texto, a questão é se o texto tem o que é preciso para os leitores normalizarem ele. Então, por exemplo, vocês podem discordar de mim fortemente, tá tudo bem. Mas todo o lance de shippar a Wandinha com a Enid, pra mim não faz sentido, porque pra mim a Wandinha é completamente assexual e romântica, sabe? Então, pra mim foi meio que um chip um pouco forçado, porque no texto, tipo, na mídia não tem nada que indique um romance entre elas, a não ser, tipo, só a amizade. Então, pra mim, meio que vai nesse ponto. Vocês podem discordar de mim, quero ouvir outras opiniões, mas é isso. Não vi a série, mas pra mim faz muito sentido ela ser assexual
a Wandinha que eu cresci assistindo, entendeu? Pra mim faz muito sentido. Mas assim, eu acho que você pode aplicar com várias coisas de fandom se você for falar, né? Se você pensar assim, eu acho que é muito por aí. Tem coisas que não existem. Por exemplo, um que é muito interessante, um caso, não sei se vocês sabem, mas o chip muito popular da Marvel de quadrinhos, né, que é o no fandom, que é o Homem-Aranha com o Deadpool, ele veio muito mais de um grupo de pessoas lá no Japão que começou a meio que fazer coisas deles e depois eles importaram pro quadrinho, né? Então, capitalismo, né? Mas é isso, você não tinha antes o indício e depois, por conta de fandom, acabou tendo indício na série, né? Eles, pelo menos, se interagirem, sabe? Gente, todo mundo tá sofrendo na internet esse fim de semana, cara. Eu também tava sofrendo, tá? Eu fiquei sem internet. Sim, Spider-Poo, I love it. Antes tínhamos o Homem-Aranha com a Tocha Humana. Mas é isso, cara. A gente tem muito disso a graça de ser fã é isso, né? Às vezes não tem nada a ver com no canon, né? Mas a criação da história tá toda no fandom e tá tudo bem. Gente, Jack Frost e Elsa não faz sentido. Pois é. Tem vários. O que mais tem é vários. O pessoal daqui que fica pensando de que tem que vir do canon e tal, fica de cabelo em pé com o fandom. Vamos ver aqui. Aí ele vai falar da normalização, que a gente já tinha falado. Eu achei muito interessante essa parte aqui, que fala sobre a questão de terem mostrado como os ícones, né? Que aí você não tá mais trabalhando com texto em si, você tá trabalhando com ícone. Que ele acaba tendo... Ele vai falar da ideia de neutro sêmico. Que seria se a gente fosse traduzir, seria neutro sêmico, provavelmente, se a gente fosse traduzir isso. Que é a ideia de que, tipo assim, eles não teriam um determinado valor, mas de acordo com a pessoa que adota, é que dá o valor. Por exemplo, aqui tá falando sobre... Eles dão um exemplo do Elvis, que ele é um objeto de fã de supremacistas brancos, mas também de pessoas, de cantores de soul negros, né? E aí ele vai dando essa questão do... que se você for fazer uma ponte, né, tem a questão, exatamente o processo de leitura, mas tem o processo de leitura de uma audiência, já que é um ícone, você não tem um texto em si, né? Então eu achei bem interessante isso aqui. Aí... só para eu complementar, isso fez total sentido para mim, porque eu me lembrei, porque eu também sou fã de K-pop, né? Meu grupo favorito é o BTS, e eu fiquei pensando sobre como as latinas amam o Hoseok e o Namjoon, sabe? Eles meio que foram adotados, pensando, eles são latinos, entende? E também a comunidade negra, e isso eu me lembrei um pouco disso aí. Realmente, dependendo da comunidade, os ícones eles vão ser interpretados de formas diferentes também. Acho isso interessante. por exemplo, você deu do BTS, eu sou de EXO. De EXO, todo mundo fala que o Kai, ele é latino. Filho de... O maior latino. O maior Sim. latino. Filho de Shakira, inclusive. Daí tu tem uma porção de meme mostrando isso, sabe? Então, foi adotado, sabe? É bem legal, né? Quando a gente vê isso aqui faz muito sentido. E eu achei muito legal esse termo que ele criou, neutrosemic. Tipo, seria uma coisa legal de você explorar. Pelo menos a gente já tem, assim, um título, uma palavra que pode definir se a gente for trabalhar com isso em algum momento. Eu achei isso bem legal. Não lembro, acho que foi... não lembro quem foi que mencionou a questão da subversão. Faltou que... aí aqui ele vai falar sobre a questão da subversão e as questões da comunidade, né? Quando você tá falando
Eu acho que foi você mesmo, Sara. Eu tava falando assim, eu acho que foi a Sara, mas não tenho certeza. E aí ele traz de volta as diversas formas que essa conceitualização do fandom aparece, né? Da questão da audiência e tal. E aí ele retoma que o que falta é você estudar a interface entre o micro, que é o leitor, e o macro, que é o texto e o sistema de produção, né? E eu acho que isso vale pra gente que tá fazendo... a gente tá fazendo trabalho, né? Eu, Sara, eu tô desenvolvendo a minha pesquisa ainda, né? Pra trabalhar e tal. E outras pessoas que aqui também estão fazendo trabalho. A gente também pensar de que não sei o quanto. Tem gente que pode trabalhar do micro pro macro, mas também do macro pro micro, né? Então a gente sempre tem essa perspectiva que o fandom, as práticas que a gente está estudando, elas são do dia a dia, por isso que elas são importantes, né? Elas são mais intrínsecas. Eu não sei se esse é nesse texto que ele fala, ou se foi em outro texto dele que eles trabalham com a questão de que eu acho que é no outro texto, que é o I Study Fans, que é que ele falam que estudar fã você ter um insight da vida moderna atual, porque é algo que está intrínseco no seu dia a dia. E aí, se você for parar pra pensar, quantas vezes que tu tá fazendo alguma coisa, aí você vai, abre o Twitter, aí você checa seu e-mail, tem uma fic nova lá do AO3, e aí o seu dia inteiro você tá ali meio que vivendo o fandom, mesmo que não tô estando 100% lá. Falando sobre a minha experiência, né? Mas eu sei que várias pessoas têm mais ou menos a mesma experiência. Então, por isso que é uma coisa muito do dia a dia, entendeu? Então, uma razão mais ainda pra você entender, né? Porque já que isso faz parte da vida diária das pessoas, né? Ok. Alguém quer fazer algum comentário a partir daqui? Só que eu acho que, tipo, Fan Studies avançou e aí agora tem mais estudos que procuram fazer essa ponte, tipo, puxando a sardinha pro meu lado, né? Eu estudo interseção fandoms e política. Eu acho que a galera dos Fan Studies que estão procurando fazer esse caminho, entender como essas coisas se conectam, estão fazendo essa mediação macro e micro. Sim. O James trabalha com isso, né? Acho bem legal você estar trabalhando com isso de política. E nos Estados Unidos esse negócio rola muito, né? Que eles meio que parece que às vezes eles fazem meio que fandoms dos políticos, é meio doido, mas enfim. A gente não tem muito isso daqui, mas lá tem mais. E aí ele vai falando essa última parte aqui. Isso aqui foi o que a gente já tinha falado, né? Não tem muito mais o que falar, a gente resumiu bem. É que eu fiquei meio que parada, mas foi mais ou menos isso. Aqui nesse último... Ainda existem cursos que não vem como... Ah, sim. Ela tem muita... A FEA é bem difícil, assim, em qualquer uma. Eu acho que o que tem mais abertura, no final das contas, é até a comunicação, porque foi da comunicação que veio. Mas eu acho que também depende de que local você está fazendo a comunicação também, né? Que também pode não ser tão aberto assim. Mas a questão, eu acho que é o que a gente já tinha falado lá no próprio grupo, é que é muito engessada, né? O pessoal fica naquele coisa, vamos estudar, essa mesma coisa. E quando você sai um pouco de fora, é um fora, mas é um fora que ali ainda não tem um que cultura popular, por exemplo. Vai ser um que seja algo denso, algo bem, né? Pelo menos assim, a minha perspectiva que eu vejo é isso, né? Não são coisas tão acessíveis ou que pessoas conseguem acessar com tanta facilidade assim. Então, acaba ficando sempre o mais do mesmo, no final das contas, só vai mudando, né? E aí quando tu pega um assunto que tem uma porção de gente realmente engajada e tal, não quer estudar porque é coisa do povão. Mas não é porque é coisa do povão que tu tinha que estudar? Por que tem tanta gente que se identifica? Pelo menos assim, essa é a minha perspectiva em relação a isso.
E aí aqui no final desse daqui é basicamente o que a gente já tinha falado, né? Que o estudo de fãs realmente ele vai contra essa ideia universal de valores estéticos do texto, né? E é basicamente isso, eu acho. Eu, pelo menos assim, eu sei que tem várias. Eu marquei várias coisas, mas eu acho que o essencial a gente conseguiu discutir aqui. Alguém quer fazer algum comentário agora no final? Pois é, ninguém do próprio fandom sabe que pode estudar fandom, mas agora a gente vai fazer o pessoal saber que pode. Ai, pois é, isso é super real. Eu lembro que meu TCC eu trabalhei com leitura queer, né? E aí eu fui com meu rabinho entre as pernas pro meu orientador, tipo, ai, eu queria muito trabalhar com fanfiction, mas eu não acho que eu passo. Aí ele falou, tipo, ah, não, coloque, vai, você passa. Sabe? Então eu acho que é super importante que não só os alunos, mas que os professores eles comecem a abrir mais a cabeça nesse sentido. E por isso que eu acho que é super importante ter pessoas da área dos estudos culturais, tipo, em cada universidade federal ou estadual, porque não tem, infelizmente, hoje em dia não tem ninguém que goste, que encoraje esses estudos, a não ser o pessoal dos estudos culturais. O que é bom porque tá ganhando bastante fama, né? Assim, eu tive problema com o meu antigo orientador porque ele queria que eu estudasse fanfiction, mas do jeito dele. E ele era bem tradicional. Aí eu acabei metendo o pé. Foi isso. Mas é isso, tem gente que realmente tem uma. Às vezes fala assim, ah tá, você pode até estudar, mas vai estudar do jeito que eu quero que você estude. Então tem isso. Então a gente ter a abertura pra você fazer algo um pouco mais aberto leva tempo e tem que ter coragem, né? Tu tem que lutar por isso. E a gente vai lutando, porque se a gente não lutar, quem vai lutar? E, imagina assim, o que a gente tá fazendo é mais ou menos o que fizeram com estudos queer quando vieram pro Brasil, estudos feministas quando vieram pro Brasil, porque também tiveram que lutar pelo espaço, né? Apesar de que o nosso não é nenhuma causa assim muito coisa, é também importante, né? Porque também dentro do estudo de fãs você tem todas essas minorias, você tem a questão de gênero, você tem a questão de sexualidade, de gênero, sexualidade, de etnia e tudo isso, né? E é isso. Alguém quer fazer mais algum comentário? Tranquilo? É só uma pergunta. No próximo encontro a gente vai discutir o Textual Cultures? Isso. Ok. A gente conseguiu fechar esse, então pensei que a gente não ia conseguir. Mas a gente conseguiu, a gente vai fazer esse Textual Cultures e depois a gente faz o da Roberta. Eu acho que o Textual Cultures, eu acho que vai ser um pouco mais fácil. E vai ter mais coisa pra falar, porque é uma coisa mais geral, então vai ter todo mundo dando mais input. Isso aqui foi muito letras, literatura e tal, né? Ok. Bom, eu vou parar aqui a gravação.